Olá, bom dia, amigos e amigas, irmãos e irmãos. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Gabriel. Eu compartilho a palavra do Senhor, alguns textos de reflexões. Não sou nada além de que um simples aprendiz da palavra e espero estar compartilhando com vocês alguns pontos de vista que eu tenho, algumas coisas que eu acho interessante e acredito que possa somar na sua vida. Então, te convido para estar lendo comigo. Bom, o texto de hoje é o capítulo 37 do livro de Salmos. Desse texto que sempre me chamou a atenção, sempre foi o versículo 5. Eu tenho um filho de 9 anos e um dos versículos que eu sempre passei a falar para ele, indo para a escola, estando com ele no dia a dia, é um versículo que sempre falou muito ao meu coração. Um versículo simples, fácil de aprender, mas que quando olhamos para o texto por completo, a gente entende que é preciso vê-lo como todo texto bíblico, sobre o seu texto, sobre o seu contexto, e ele sempre é muito mais enriquecido, como é a palavra, quando a gente consegue compreender ela dentro da visão de quem é Cristo, dentro da visão daquilo que o Velho Testamento já apontava para o nosso Senhor Jesus e Salvador. Vamos lá. Eu vou começar pelo 5 e depois eu vou ler com vocês o texto todo, porque acho que é importante para a gente fechar esse estudo aí. O versículo 5 do capítulo 37 de Salmo diz que devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar também nele, e ele fará com que isso passe. É interessante que a minha versão é a versão da Bíblia King James, mas a versão mais conhecida, né, e você vai poder ver ela ali na versão Almeida, corrigida e fiel, é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Ou o mais ele fará em algumas outras versões. Mas eu queria ler na King James justamente para que a gente pudesse trazer algumas nuances aqui, algumas coisas que eu acho interessantes nessa versão. Vamos lá. O Salmo começa dizendo o seguinte: o título do Salmo, né? A sorte dos ímpios e dos justos. Não te indignes por causa dos que fazem o mal, nem tenha inveja dos trabalhadores da iniquidade, porque eles logo serão cortados fora como a grama e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, então tu habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te dará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia também nele e Ele fará com que isso passe. Bom, eu quero primeiro falar sobre esses textos aqui iniciais, porque eu entendo que eles fazem parte de um bloco de circunstâncias que estão vinculadas, né? E a primeira coisa que me chama a atenção é esse contraste entre o ímpio e o justo, né? E quando eu falo ímpio e justo, quero que você tenha em mente o seguinte: a gente tem que entender que o nosso mundo é mau. A gente vive sobre um mundo imperfeito, pecaminoso, difícil de lidar, sobre a perspectiva do pecado que nos cerca e das pessoas que vivem suas vidas de maneira naturais, com suas paixões humanas e percepção distanciada do que o Senhor é. E é preciso ter essa renovação de mente que Cristo nos dá para que a gente possa ter uma outra perspectiva, mas é natural. Isso a gente vê muito na cultura, nos filmes, na música, no dia a dia. Existe uma exaltação, essa exaltação não é por acaso do homem mau, né? A pessoa que ela é mais reivindicativa, ou ganha no grito, ou vai lá e faz, ou como muita gente costuma dizer, né, tem personalidade forte. Essas pessoas são vistas como pessoas diferentes ou pessoas
relevantes ou mais preponderantes do que outras, né? Essas pessoas se destacam muitas vezes, né? Seja no trabalho, seja no dia a dia, seja como ator, seja como cantor, seja como aquilo que ela queira fazer, né? Hoje, né, com a rede social, com o Instagram, eu acho que é muito mais perceptível isso, porque a gente vê que determinados comportamentos eles são admirados sem ter que ser. E o que eu acho legal é que a juventude ela ilustra muito bem isso, porque muito dificilmente você vai ter um padrão positivo daquilo que não de uma perspectiva distinta disso, né? Uma das coisas que chama atenção, né? Como eu falei do meu filho, quando a gente lida com as crianças, é que essa figura do brabo, do que vai lá, que resolve, que acontece, que faz, que bota pra quebrar, é a figura muito exaltada. E isso é no nosso dia a dia. A gente vê que muitas das vezes quem faz o mal, né, as pessoas que levam uma vida que pode ser uma vida criminosa, de fato, né? O crime, infelizmente, é uma coisa que mundialmente ele é, com poucas exceções, mas geralmente ele costuma ser ali exaltado, celebrado, né? Obviamente não todos, não estou falando de homicídio aqui, mas o cara que é assaltante, que é isso, que é aquilo, muitas vezes até romantizado pelas pessoas, né? E, e tolerado, né, em certa ótica. E no Brasil é legal a gente olhar para o nosso próprio umbigo, né? Porque eu que sou do Rio de Janeiro vejo muito isso no sentido de pessoas malandras, pessoas que tiram vantagem em tudo, que querem dar o jeitinho brasileiro, querem fazer a sua forma. E isso é tão forte que é uma coisa que acaba estando entranhada nos órgãos das pessoas, no dia a dia das pessoas. Então é importante entender isso. E aí, às vezes, a gente está num contexto em que o mal, que nem sempre é um mal tão preponderante assim como era nos tempos antigos, né? Quando a gente olha para um salmo como esse, que é um salmo feito por Davi, a gente tem que ter em consideração que a gente está falando de um contexto de que os reinos vizinhos eram reinos muito violentos, muito opressivos, né? Reinos em que eles tinham o hábito de se impor e eles ganhavam pela força, né? E esse ganhar pela força, pela imposição do braço e uma imposição cultural era aquilo que era visto como um símbolo de poder, um símbolo de que se você fosse dessa forma você era respeitado. E muitas vezes isso acontece. A gente pode perceber nas relações pessoais que essa pessoa que eu falei que é uma pessoa mais agressiva, mais complicada, às vezes até nós, nosso dia a dia, para lidar, a gente às vezes é mais benevolente com essa pessoa no sentido de que vou resolver para não ter problema com essa pessoa, porque é uma pessoa difícil, do que com a pessoa que é gentil. Às vezes a pessoa que é gentil, ela muitas das vezes ela vai ter mais dificuldade de conseguir as coisas porque quem está do outro lado vai pensar, ah, esse cara não liga para nada, ou esse cara é um bobão, ou ele dele eu faço depois eu percebo. E aquele que é mais incisivo, que é mais agressivo, mais impositivo, ele acaba colhendo o fruto dessa imposição dele, né? E acaba tendo uma resposta que não deveria ser assim mais rápido. E isso pode gerar inveja, isso pode fazer com que a gente olhe para a gente e fale assim, nossa, eu consigo olhar para o lado, ver pessoas que não vivem como eu vivo, que não procuram se esforçar pelo que é correto, e essas pessoas, elas, né, têm uma vida aparentemente melhor que a minha. Mas esse é o ponto, aparentemente. Porque Deus nos convida para uma outra perspectiva, para um outro ângulo, e isso faz parte da cruz. Então é importante a gente entender que a palavra fala logo depois, versículo 2, que eles logo serão cortados fora como a grama e murcharão como a erva verde. Mais uma vez, no contexto de Israel, a grama cortada ali, né, ela começa a crescer, começa a incomodar e ela é cortada, porque não dá mais para conviver. Isso acontece. Como eu falei, dentro do caminho do crime, dentro do caminho das relações sociais,
Essas pessoas, por mais que elas consigam uma coisa ou outra, não são pessoas que nos agradam, pessoas que nós queremos estar perto, são pessoas que nos cansam, pessoas difíceis. Elas podem ter sim suas vantagens, mas não são pessoas que trazem benefício emocional para ninguém. São pessoas difíceis na relação, seja de trabalho, seja de amizade, seja quando tem amizade, seja de igreja, porque não entendeu. E elas se isolam, se afastam, porque o destino natural é que ela murche como a erva verde. Ainda que ela consiga viver isso, a gente sabe que nossa esperança não está só aqui, mas ela está no porvir. Então isso um momento acaba, né? Não há longevidade que se sustente nisso. E aí logo ele fala, diante a isso tudo, temos que confiar no Senhor e fazer o bem, né? E isso parece muito simples, né? Em passant, confia no Senhor e faz o bem. Mas confiar no Senhor é preponderante para fazer o bem. Porque diante dessas circunstâncias e diante do nosso padrão pecaminoso, porque nós temos nossa natureza caída, então para a gente é muito mais fácil fazer o mal, responder o mal, porque diante dos nossos olhos, muitas vezes o mal é a melhor resposta. Porque se alguém me faz o mal, qual é a minha ótica? Vou fazer o mal, não tem por que responder com o bem, mas a palavra nos chama para responder o mal com o bem. Então, essa confiança de que eu preciso fazer o bem, ela vem do Senhor. Então, confiando no Senhor, naquilo que é o ensino dele, naquilo que ele compreende que é correto, por isso que a gente precisa, de fato, entregar o nosso caminho ao Senhor, isso nos move para o bem. Porque, diante das circunstâncias, aquilo vai nos parar, pode nos parar. Mas por que persistir, por que fazer? Porque é pelo Senhor. E aí ele fala, então tu habitarás na terra. Ou seja, a gente vai conseguir viver, né? Vai conseguir habitar da melhor maneira naquele lugar onde nós estamos. E verdadeiramente será alimentado. Eu chamo a atenção para esse verdadeiramente porque o alimento, ele vem de um lugar não só relativo, obviamente, para nós, aquilo que é material, né? Deus ele está atento ao que a gente precisa, mas ele também vem de uma satisfação da nossa alma, porque meu espírito, enquanto homem espiritual, ser espiritual, ele precisa ser alimentado adequadamente. Então, todo o meu conceito de vida, daquilo que eu faço, ele vai estar direcionado, interligado como a forma que eu alimento a minha alma, como meu espírito ele vai lidar com as situações e eu vou ter força para poder seguir. E aí, estar bem alimentado de fato, né? E aí vem a palavra, no versículo 4, deleite-te no Senhor, alegra-te no Senhor, desfrute do que o Senhor tem para você e Ele te dará os desejos do teu coração. É importante fazer aqui uma ressalva, né? Porque Deus não é um Deus que Ele está interessado nos nossos padrões humanos, porque eles são falhos. Quando existe uma compreensão de que eu tenho que me deleitar no Senhor, existe uma compreensão de quem é o Senhor. Esse Senhor que me aponta para a conduta daqueles que não conhecem, para esse caráter diferente do caráter dele, para essas relações diferentes das relações que ele espera que eu tenha, né? Para essa inveja do ímpio, para esse comportamento incorreto, né? Quando nós nos deleitamos nele, o nosso coração está voltado para ele e voltado para o reino dele, né? A palavra fala que temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então o coração que busca o reino de Deus, ele submete o caminho dele ao Senhor, submete, confia no Senhor para fazer o que ele quer. Então os seus sonhos, suas vontades, sua direção, ela está entregue
a esse Senhor, sua mente está entregue a esse Senhor. Então, o seu desejo é um desejo alinhado com o desse Senhor, né? Deus, ele deseja que o nosso coração ele seja convertido e tratado, né? Nossa mente seja convertida e tratada, porque o nosso coração vai querer sempre nos enganar. É dito lá em Jeremias 17, versículo 11. Não temos que confiar nele, mas nossa mente tem que ser transformada. E aí, a partir daí, deleitando no Senhor, com a minha mente transformada, submetendo os sonhos que eu entendo que são sonhos que pertencem a Ele, desejos que pertencem a Ele, né? Ele nos satisfará. E é importante entender isso. E aí, entregando o nosso caminho ao Senhor, esse caminho, diante dessas dificuldades e adversidades, confiando nele, mais Ele fará. Na minha impossibilidade, na minha dificuldade, nas minhas barreiras, Ele fará. Então a palavra de hoje é essa. Esse texto é o primeiro. Depois eu irei continuar falando a partir do versículo 6 sobre esse salmo. Mas eu quero que você lembre, que você compreenda. O Senhor, Ele tem um padrão diferente para nós. Ele não deseja que a nossa visão, a nossa perspectiva seja a perspectiva que o mundo tem de homem, de mulher, de jovem. É algo novo, é outra cultura. Nós não somos daqui, a palavra fala isso repetidas vezes, e não somos. Claro que é difícil lutar com essa contracultura, mas é importante que isso esteja muito claro em nós, para que esses valores possam ser produzidos em nossos corações. O Senhor quer mudar a nossa mente, cada um de um jeito, cada um de uma forma, mas pela árvore é que se conhecerá os frutos, e os frutos do Senhor devem frutificar e frutificam através daquilo que nós somos com os outros e mediante o nosso testemunho diário de vida, mediante nossas ações que representam, demonstram e simbolizam quem é esse Senhor, que é um Senhor de amor, um Senhor de paz e um Senhor que deseja que o mundo seja transformado pela renovação da nossa mente. Amém.